se ele vai começar. Mas agora eu estou te vendo no Instagram. Vou deixar aqui em frente a fotinha, que aí já consigo. Uhum. Ai, não, tá top. Dentro de 2 minutinhos nós já vamos começar, porque já tá indo, já tá gravando lá pro, pro YouTube. Agora deixa eu voltar pra telinha e dar um pra você aparecer sozinho. Eu tô aqui É, agora. só pegar meus fonezinhos aqui, que aí fica mais tranquilo. Tá de buenas? Ok, vou É, colocar. seu som já está indo pro YouTube. Bom saber. Bom, lá deu. Já vamos mandar aqui minha carinha pra lá. Quem já tá assistindo já tá ouvindo a gente. Olá, pessoal. Boa noite, boa noite. Muito boa noite a todos que já se encontram aqui juntamente conosco ao vivo. Vamos esperar aí mais alguns minutinhos para a gente poder receber mais pessoas, enquanto o pessoal não entra. Nós vamos aqui começando, batendo um papo de leve aqui com o Leonardo, que é engenheiro civil e vai auxiliar a gente na live de hoje, dando continuidade à live que nós colocamos no ar na quinta-feira passada. Nós respondemos algumas perguntas que o pessoal mandou para a gente falando ou perguntando sobre vistorias imobiliárias. Aquelas vistorias que nós fazemos para entregar um apartamento que na verdade, vou nem falar apartamento não, para entregar imóveis que vêm de construtoras para as pessoas poderem entrar, e também aquelas vistorias nas quais o pessoal vai entrar durante um contrato de aluguel. Então essas duas vistorias nós estamos dando aqui uma maior atenção a elas. Leonardo já me vê, Leonardo está ali pelo Instagram, mas também está aqui ao vivo com a gente já no Facebook, no YouTube. Eu vou colocar ele aqui agora para ele dar um oi para todo Paguei mundo. em todo lugar. Fique à vontade, Léo, você já está ao vivo com o pessoal. Olá, pessoal, tudo bem? Boa noite. Boa noite, todo mundo. E como é que tá indo essa quinta-feira de vocês? A minha tá bem, cara. A minha tá legal. Até porque, assim, né? A única pessoa que poderia me responder ou pra eu ouvir, né? Seria Para você você. ouvir, exatamente. Hoje foi massa. Hoje a gente procedeu numa vistoria, imóvel grande, fiquei lá uma manhã toda Uhum. fazendo. Mas sempre bom, né? Sempre bom. Bom, Enfim, né? vamos Assim, né? vamos dividir a tela então, nós dois, Você que manda. pra gente poder aí. Agora sim, estamos ao vivo Aí, os dois e aqui assim, aparecendo na sua tela. Para quem não me conhece ainda, eu sou Aildo Ribeiro, eu sou historiador de imóveis. Eu já trabalho no mercado de vistoria imobiliária há 5 anos. Eu atuo com várias imobiliárias dentro da Grande Goiânia. Se você é uma imobiliária e está buscando alguém para poder fazer sua vistoria, pode contar comigo. Eu tenho alguns canais que durante a transmissão eu vou passar para todo mundo, para que vocês possam entrar em contato comigo. Mas eu atuo juntamente com uma empresa que se denomina Arruma Bem. Então, dentro da empresa eu faço as vistorias imobiliárias e é em nome da Arruma Bem que nós mandamos as vistorias para todos vocês. Eu tô com novidade, né, Léo? Agora as nossas aham. vistorias elas vão com o vídeo do imóvel. Então, para apreciação tanto da imobiliária quanto do proprietário quanto do inquilino, nós estamos aí enviando os resultados dessa vistoria através de foto e vídeo
além também da descrição feita em texto. Então, se você quer dar uma olhada, entre em contato com a gente. Você pode entrar no site arrumabem.com, arrumabem, o bem com N no final. E você pode entrar também no meu Instagram, que é o Aildo Original, com 2 Os. Léo, quer fazer alguma consideração, levando em conta que nós vamos continuar respondendo as perguntas da semana passada? Não, tranquilo. A única consideração é a gente conseguir hoje, né? Conseguir terminar. Semana passada a gente respondeu só 2, mas assim, eu creio que tem sido um conteúdo bem volumoso, né, para ser absorvido. Com 2 perguntinhas, a gente ficou 40 minutos estourando 12 aqui. Verdade. Bom, eu acredito que quem não teve acesso, eu não retirei. Geralmente a gente faz as lives na quinta-feira e em uma semana depois, numa quarta-feira, eu já retiro a live. Então, para quem não acompanhou a primeira live, eu deixei ela no ar justamente porque nós respondemos parte das perguntas. Então, não faria muito sentido nós começarmos o bate-papo de hoje sem que as pessoas soubessem. Então, tá lá, tá ao vivo. Lógico, depois da live de hoje, você vai lá e acompanha. Claro que para quem está entrando só na live de hoje vai ter aquele gostinho de assistir o Império Contra-Ataca sem ter assistido Uma Nova Esperança. Fora que ainda temos as nossas cenas pós-créditos, né? Aquele negocinho que faltou ser sorteado na última live. Com certeza. Não, o sorteio vai ocorrer, o sorteio vai ser no dia 30, deixa eu ver, vai ser no dia 30 de julho, que vai dar numa outra quinta-feira, na live do dia 30. Então, se você ainda não está participando, vai até o meu Instagram, procura lá o post onde tem o rodízio de japa, você vai entrar lá, vai curtir, né? Vai seguir a nossa página, tanto as páginas que estão descritas lá, e ainda vai indicar aí 5 amigos. Então, essas são as regras. Todos aqueles que fizerem essa inscrição e conseguirem esse espaço vão participar automaticamente do sorteio, e o sorteio vai ser ao vivo, para não ter problema e não incorrer de nenhum tipo de passar perna em ninguém. Eu esqueci a palavra, cara. Eu queria falar bonito. Irregularidade. Exatamente, para não ter nenhuma irregularidade. Olha que coisa linda. Bom, vou começar agradecendo de novo. Eu queria agradecer aí a construtora Otto, que está sempre com a gente, inclusive tá ali ao vivo no nosso Instagram, e tá acompanhando, né? O Gabriel, um abraço pro Gabriel, tá passando por um período aí nebuloso, mas vai tudo se resolver. Gabriel tá vendo nós? Oi? Gabriel tá vendo a gente? Gabriel tá vendo a gente. Então já mandam. É sempre. Então, também quero mandar um abraço para o pessoal do Samura, do Comida Japonesa, que nos ajudou aí a poder distribuir, né, na verdade sortear, esse voucher que está valendo aí um rodízio lá no Samura. Samura, para quem não sabe, fica lá na Avenida T63, abaixo, né, ali no térreo do condomínio, o New World, que é um prédio comercial, né? Então, logo após o período de isolamento, né, quem tiver com o voucher na mão pode procurar o pessoal e ter ali o rodízio, ou pode substituir esse rodízio por um delivery. Então, para ver as opções do delivery, né, quem tiver com o voucher na mão pode entrar em contato com o Samura e ver o que eles vão fazer no dia. Feitas as considerações, vamos responder algumas perguntas. E lembrando sempre, se você está chegando agora no canal, não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sino de notificações. Toda quinta-feira nós estamos ao vivo aqui fazendo uma live respondendo perguntas e também discutindo alguns assuntos
que permeiam o nosso nicho, o nosso tema. Então, o Leonardo vai estar sempre aqui disponível. Às vezes a gente pode fazer uma entrevista com alguma outra pessoa. E estamos aceitando aqui as sugestões. É só deixar nos comentários. Bom, né, trazer. Sempre bom trazer alguém de fora, né, para conversar aqui com a gente. Geralmente sempre nós dois, né, nesse tete a tete. É interessante, claro. Alguém que tem uma visão mais específica, né? Sim. Eu vou ter que montar um set aqui, cara, para poder colocar todo mundo na tela. Mas a gente faz, não tem problema não. Léo. O que você anda fazendo da vida? Tá trabalhando muito? Olha, cara. Esses dias eu tô construindo agora um galpão aqui perto do Caravela. Tô construindo um galpão lá no condomínio das Esmeraldas. E estou ainda naquela vida de trader, né? Desbravando madrugadas adentro e estudando o mercado. E tem trazido resultados muito bons. Perfeito. Então vamos para nossa primeira pergunta, que foi uma pergunta que não foi respondida na semana passada, né? Que é sobre a validade. Quanto tempo vale uma vistoria imobiliária? E antes da gente começar a discussão, eu quero alertar o pessoal que está nos assistindo pelo Instagram, dá um pulo lá no YouTube, né, no meu canal mesmo, Aildo Ribeiro, você vai assistir ao vivo e você vai ter contato aqui com o Leonardo. Né? Quem está me assistindo aqui assiste só a mim e não consegue ver os comentários dele. Então, quem puder, já dá aquele pulo maroto lá no YouTube. Tá? Então, Léo, semana passada eu comecei. Então, essa semana, vamos falar, você começa. Qual o tempo de validade de uma vistoria, Leonardo? A vistoria, ela tem a validade até a entrada de um novo inquilino do imóvel. Né? Vamos considerar a partir da saída a vistoria de saída, certo? A vistoria de saída, ela tem validade até o momento em que um novo inquilino adentra o imóvel. Por quê? Digamos que esse imóvel, né, ele tem uso exclusivo para aluguel, correto? Certo. Então, o inquilino saiu, realizou todas as pendências, né, do imóvel que ele tinha para ser realizado, pintura, hidráulica, etc. Enfim. E agora o imóvel está para alugar. Ou seja, essa vistoria vai perdurar até o momento que um novo inquilino adentra o imóvel. Certo? Uhum. Certo. Já a vistoria de entrada, né? Uhum. Que é aquela realizada antes do inquilino adentrar o imóvel, por isso que a vistoria de entrada já vai perdurar também até a nova entrada do inquilino. Ou seja, é para verificar se durante o tempo que o imóvel ficou, né, desabitado, teve algum problema, porque muitas vezes, principalmente em condomínios verticais, né, acontece de adentrar água, ter algum tipo de vazamento, ou às vezes o próprio proprietário do imóvel utilizou o imóvel, etc. Uhum. Então, assim, a validade é até o momento em que se começa a utilizar o imóvel. Certo. Não, perfeito. A colocação foi muito boa, né? Já eu vou complementar algumas falas que você colocou aqui, falando um pouco sobre essas validades, porque é o seguinte, né? A gente fala para o pessoal do Brasil todo, então eu não posso dizer assim, são vistoria de entrada e saída. Então, dependendo do local em que você está me vendo agora, ou que você está assistindo o vídeo, né, depois que ele for ao ar, a nomenclatura ela pode mudar. Então, vocês podem utilizar nomenclaturas como vistoria inicial, vistoria final, retorno, vistoria complementar. Então, são outros nomes que também podem ser utilizados para as mesmas coisas, para as mesmas vistorias, né? E nesse caso, quando nós falamos de vistoria inicial, também conhecida como a vistoria de entrada, né,
Eu faço ela geralmente para quê? Para que eu possa demonstrar pro inquilino e pro proprietário como aquele imóvel está no momento em que o contrato de aluguel ele se inicia. Então, ela vai ter uma validade? Vai. Ela tem uma validade até o momento da saída do inquilino do imóvel. Então, pode ser de 1 ano, pode ser de 2 anos, pode ser de 3 anos, não importa. Se o inquilino ficar 3 meses, ela vai valer 3 meses. Se o inquilino ficar 20 anos, ela vai valer 20 anos. Porque qual a função dela? É que no momento da saída do inquilino, eu vou ter que saber como aquele imóvel estava no momento em que o inquilino entrou. É basicamente isso, tá? Então, essa validade ela está condicionada ao contrato do inquilino. Se o contrato ele for abreviado, significa que ela vai ter a validade dela abreviada também. A vistoria final, para quem fez a pergunta, ela tem uma validade já um pouco mais específica. Ela vale até a saída definitiva do inquilino daquele imóvel. E como assim? Porque uma vale até o final e a outra ela vai valer até a saída definitiva do inquilino. De forma para ficar um pouco mais claro, a vistoria final ela é um levantamento feito no imóvel, fazendo a comparação entre a vistoria inicial e o real estado do imóvel na data da vistoria final. Então, ela gera um documento. Eu chamo esse documento de laudo e esse documento ele pode ser chamado pode ter outra nomenclatura dependendo do local onde você está também. Mas, para efeito de exemplificação, esse laudo, né, ele tem a função de indicar ali pro inquilino o que é que ele deve fazer para poder entregar aquele imóvel da mesma forma como ele pegou há algum tempo, quando ele entrou no imóvel, né? Então, esse documento ele vai dar vazão para ele poder chamar alguém para poder arrumar alguma coisa, ele mesmo poder ir lá e fazer alguma coisa, e depois que tudo isso é feito, o vistoriador ele faz uma nova visita. E essa nova visita ela é feita para que ele possa ver se tudo aquilo que foi dito, que foi sugerido para que se fizesse na vistoria final, foi feito ou não. E se foi feito, ótimo, aí o imóvel ele é devolvido. Aí acabou a validade da vistoria final. Tanto que, para o próximo inquilino que entrar, deve ser feita uma nova vistoria inicial. Entre o período em que não tem que o inquilino saiu de vez e o que o próximo inquilino entrou, podem ocorrer coisas no imóvel. Então, vícios aparentes, vícios não aparentes podem aparecer. O imóvel pode ficar sujo, que não está livre disso. Existem corretores, o próprio dono daquele bem, ele vai começar a fazer algumas visitas para poder saber da saúde do bem dele. Então, nesse caso, o termo anterior, aquele primeiro que foi feito, ele deixa de valer. Então, imobiliárias, se vocês estão me escutando, é importante que todo contrato seja precedido de uma vistoria inicial nova. Não reutilize a vistoria anterior. Né não, ô Leonardo? Sim, sim, aquele ponto que eu tinha citado, né? A gente não sabe o que acontece no imóvel, né? Então, mesmo que tenha sido um tempo de um dia, né, até a saída de um inquilino e a entrada de um novo, né, pode acontecer alguma coisa nesse imóvel que venha pôr alguma coisa, pôr algo em dúvida, né? Que venha colocar a vistoria de saída, que em tese está sendo utilizada como a de entrada, isso aí pode acarretar algum problema. Lembrando também, né, só complementando o que você disse,
Na última live a gente tinha citado, né, a Lei 8245, né, Uhum. que é a lei do inquilinato, a antiga lei do inquilinato, né, eu sempre perco o nome dela A lei de atual. locações. Isso, então sempre voltado com aquela coisa lá do inquilinato, inquilino, enfim. O inquilino novo, ele não tem responsabilidade nenhuma até o momento em que ele adentre, né, no imóvel. Então, está previsto em lei, né, que o proprietário deve informar ele o que tem no imóvel, tem que dar uma descrição minuciosa, certo? Ele não pode utilizar como base o que o outro inquilino deixou para informar a entrada desse novo inquilino, Uhum. certo? Então, por isso que é importante sempre fazer uma vistoria de entrada. Lembrando, são vistorias diferentes, ok? A vistoria de entrada, a vistoria inicial, etc. Certo. E lembrando para você que está me assistindo, você que é proprietário de um imóvel, essa obrigação de se fazer, de se entregar para o inquilino, uma descrição sucinta do teu imóvel no momento de fazer uma locação, ela não é só obrigação da imobiliária, tá? Mas você como pessoa física pode e deve fazer isso, cara. O documento, né, o termo de vistoria, tanto o inicial quanto o final, ele é um dispositivo que serve para proteger você e o seu bem. Porque pensa comigo, e o Leonardo está aqui, ele que trabalha no mercado financeiro também, ele pode até discordar se eu estiver errado. Mas com o passar do tempo, uma pessoa entra no teu imóvel, a tendência é que ela deprecie o imóvel no tempo que ela está lá. Então, quando ela sai, se ela deixa de fazer um ou outro detalhe, esses detalhes somados num próximo contrato de locação, ele pode depreciar o teu imóvel e você acabar tendo que cobrar menos no próximo aluguel em vez de fazer reajustes para cima. Então, se você hoje aluga teu imóvel, sei lá, R$ 1.500, né, a tendência é que no ano que vem ele valha R$ 1.500 mais o índice que você escolher, né? Geralmente o IGPM. Mas se o seu imóvel tiver depreciado, você não encontra com tanta facilidade alguém que adentre seu imóvel no mesmo valor. Então, ou você mantém aquele imóvel e perde esse ajuste financeiro, ou ainda pior, você vai ter que diminuir o valor do teu aluguel para que você atraia um inquilino que possa ou que tenha a vontade de alugar o teu imóvel. E a tendência é que sempre, de tempos em tempos, esse imóvel vai ocorrer uma depreciação. E qual é a minha dica para você que está aí? De tempos em tempos, 5 em 5 anos, de 8 em 8 anos, 10 em 10 anos, isso é você que determina. Faça uma reforma geral ali no imóvel. Quanto menor o tempo de intervalo, menor é o custo que você tem que desembolsar para poder arrumar tudo que tem que arrumar. Então, o Leonardo, que trabalha com a parte de reforma, está aqui para poder confirmar isso. Uhum, sim, sim. Só complementando, né, pode acontecer a situação contrária também, seu imóvel valorizar. Depende de como está o mercado e também se ele está em uma região que agora vai receber algo atrativo, né? Geralmente um shopping, Sim. regiões mais próximas de parques, de bosques também tendem a se valorizar com o tempo. Uhum. Então, pode acontecer tanto essa valorização quanto desvalorização. Mas uma das depreciações, né, realmente que o imóvel está sujeito, além da depreciação de mercado, né, é a depreciação física. Isso aí reduz bastante o valor do imóvel. Às vezes, o proprietário acha que é uma besteirinha, algo simples assim, mas isso aí eu já vi dando uma boa redução, Uhum. até 30% do valor. E uma outra coisa que a gente pode levar em consideração é que um inquilinato responsável, né, pode sim valorizar o teu imóvel. Então existem pessoas que entram, que aproveitam ali aquele período de aluguel. É um período que ela vai passar dentro do imóvel de um terceiro, mas mesmo assim elas fazem algumas melhorias. Então, elas
pinta uma parede que deixa mais valorizado, porque já atrela ali ao lado da decoração interna, coloca um papel de parede, coloca uma cortina que vai ficar, coloca um aparelho de ar-condicionado, armários, enfim, são muitas as coisas que podem acontecer que acabam elevando o valor de aluguel no futuro. Então, dê valor para o teu inquilino, aquele que é responsável. Se você vê que isso está acontecendo, valorize esse cara, tá? Léo, tá pronto para a segunda pergunta? Bora lá, mas lembra que é você que vai startar essa, hein? Eita! Então, segunda nada, essa já é a quarta pergunta. Bom, essa pergunta ela foi feita com base numa dúvida sobre agendamento, né? Então, a pessoa que me fez a pergunta... Ainda. Hã? Essa. Interessante, não tinham feito nenhuma pergunta sobre agendamento. A pessoa ela me perguntou se fazer o agendamento acelera o processo de entrega da vistoria. Bom, vou startar essa resposta dizendo que, confirmando a pergunta, porque já que a pergunta foi se acelera, sim, acelera. Todo e qualquer tipo de organização que ela é feita anteriormente à execução de qualquer coisa gera celeridade no processo. Então, nesse caso, eu como vistoriador, o que eu faço? Geralmente, se eu tenho uma vistoria inicial, eu já separo aqui no dia anterior, eu separo o meu checklist, eu separo as ferramentas que eu utilizo para me auxiliar a fazer a vistoria. E mesmo assim ainda de vez em quando esquece alguma coisa, eu já entro em contato com a imobiliária ou com o corretor ou com o proprietário do imóvel. Eu aviso, olha, eu vou aparecer a tal horas para pegar a chave, porque geralmente a vistoria inicial eu faço sozinho, né? Alguém pode me acompanhar? Não tem problema nenhum. Mas geralmente o pessoal não gosta, porque é demorado. Eu levo cerca de 1 hora, 1 hora e meia, dependendo do imóvel até mais, fazendo ali os meus levantamentos. Então é uma parte mais maçante para quem vai acompanhar. Para quem está fazendo, passa como um raio, né? Bem rápido. Mas para quem está acompanhando, ficar ali 1 hora é meio desgastante. Então, eu já deixo tudo agendado, pego a chave. Se é prédio, principalmente prédios e condomínios fechados, porque prédio também não deixa de ser um condomínio fechado, só que ele é na vertical. Eu peço sempre uma autorização por escrito, né? Eu peço sempre para poder deixar os meus dados para que eu coloque. Porque é um erro que a pessoa vai digitar, ela tá lá no escritório dela, tá digitando, eu tô lá no imóvel, chego lá e eu apresento, o número do documento não bate. Cara, dia perdido, tem que voltar, tem que pegar de novo. Então sempre deixar, são mínimos detalhes que a gente vai prestando atenção, que eu vou passando para a imobiliária. Feito isso, eu já calculo a minha rota. Então, qual é a rota que eu vou pegar que vai ser mais rápido? Qual é a rota que eu vou levar para voltar do local onde eu estou falando? E principalmente, eu tenho que buscar e deixar as chaves no mesmo dia, de preferência. Porque já aconteceu de eu ficar com chave cerca de 3, 4 dias. Porque as minhas rotas não batiam para eu devolver a chave. Então, depois que eu faço todo esse manejo, aí eu consigo fazer quando eu consigo fazer essa rota, fica um pouco mais célere o processo. Aí sim, aí eu já sei exatamente o que eu vou fazer e eu acabo fazendo uma vistoria com cerca de 4 horas de trabalho. Então, 1 hora em percurso, geralmente, ida e volta, 1 hora fazendo levantamentos da vistoria e depois mais 1 hora e meia, 2 horas digitando essa vistoria, né? E você, Léo, você acha que o agendamento, na sua opinião, fazer um agendamento resolve ou não, isso é besteira? Não,
Léo, só um É, minuto. Eu acho que o seu fone não tá emitindo som. beleza. E aí, tá ouvindo agora, normal? Melhorou, melhorou bastante. Aí. Sim, sim, o meu fone direito tava com a bateria baixa. Então, Ailda, é o seguinte, eu tava aqui pensando sobre essa pergunta, eu vejo ela em dois critérios, que é no caso, o agendamento, assim, se fizer essa pergunta, eu vejo ela mais técnica, assim, da parte da pessoa que vai executar a vistoria, e uma visão mais também para quem está alugando ou vai entrar. Isso aí, sem dúvida, o agendamento, ele melhora bastante, de fato, o andamento da vistoria, né? É porque é uma forma de organizar. Você combina um horário com uma pessoa. Está parte do inquilino ou do proprietário. Agora, da parte técnica, é essencial o vistoriador ser bem pontual com relação a isso. Então, assim, igual você falou, às vezes acontece, né, da gente esquecer alguma coisa, uma caneta que falta, às vezes é Nossa. um contratempo que a gente teve no trânsito, às vezes esquece a chave, parece coisa banal, mas acontece às vezes. Então, assim, o vistoriador, a forma que ele tem que se programar tem que ser bem perfeita, né, para não acontecer, porque qualquer tipo de atraso traz consequências que, meu Deus do céu, o cliente uma coisa é o cliente atrasar uma hora e o historiador tem que contentar com isso. Agora, se o historiador atrasa e o cliente está lá esperando, aí já vai ser um problema bastante peculiar. Não, a gente Então, como. assim, Pode sim, continuar. pode falar. Pode concluir. Ok. Então, assim, para o historiador, horários é essencial seguir. Né? Assim, você tem que seguir horário. Mas para o historiador é essencial que ele tenha essa pontualidade, que ele tenha essa formalidade. Até para mostrar o perfil dele, né? Uhum, concordo. E agora, só voltando à parte que eu tinha falado, já aconteceu, cara, de eu esquecer chave do imóvel. De achar que a chave estava no meu bolso. Então, assim, quanto mais você se prepara, quanto mais vistoria você faz, menor é a tendência de você esquecer alguma coisa, de você deixar passar algo. Então, isso vai mostrando, né, a sua dedicação, te dá uma qualidade de serviço maior, né? E a gente sabe, cara, qualidade de serviço significa preço um preço maior a ser cobrado. É simples. Tudo aquilo que tem qualidade é mais caro, é natural isso. Então, assim, nós temos um programa que, inclusive, parte desse programa é o livro que já está ali disponível na Hotmart, que nós passamos essa ideia de que você pode ganhar aí, fazendo vistorias imobiliárias, até R$ 3.000 por mês, trabalhando 4 horas por dia. E como que a gente faz esse cálculo? É simples. 4 horas de trabalho por dia é justamente esse tempo que você tem para fazer uma vistoria. Aquele mesmo que eu disse anteriormente. Desculpa, gente. Uhum. 1 hora que você passa fazendo o percurso, então ida e volta. 1 hora que você passa vistoriando e 1h30 a 2 horas digitando um termo. Então, ou seja, 4 horas de serviço em um dia. É metade de um dia de serviço normal. E aí você acaba fazendo um documento que tá ali, que vai te render ali em torno de R$ 150 cada documento. Então, no final de um mês, se você faz uma vistoria por dia, a conta é fácil. R$ 150 por dia, 20 dias no mês, 20 dias úteis, né? É bom lembrar disso. Não estou falando de sábado, não estou falando de domingo, não estou falando de feriado. Acaba chegando lá no final do mês, 20 dias. Então, 20 dias, R$ 150 por dia, R$ 3.000. E dá para fazer mais? Claro, claro que dá. Então, vai depender de quanto tempo você tem disponível, quantas vistorias você quer fazer, quantas vistorias você
pode fazer e quais os tipos de vistoria. Porque geralmente uma vistoria de R$ 150 é aquela média daqui de Goiânia. Então aqui nós temos imóveis aí, a grande maioria dos imóveis de Goiânia, elas estão entre 60 e 100 metros quadrados. Né? E para esse intervalo, né, a média de valor é de 150. Mas é claro, né, existem aqui muitas e muitas casas de condomínio fechado, existem aí imóveis muito grandes, existem salas comerciais, galpões que vão render mais. Né? É um tempo de trabalho a mais, mas que rende muito mais. Então chega lá no final do mês, você faz o somatório, você chega e fica feliz. Então, por isso é importante que se tenha uma organização. Porque organização é celeridade. E celeridade é ROI. E ROI é dinheiro no seu bolso. Exatamente. Última pergunta. Seguinte, Léo. Agora é você que começa. Pode mandar daí. O pessoal me perguntou que tipo de locais que a gente pode vistoriar. Bem relativa a questão. Bem. Bom, todo local em tese pode ser vistoriado. Bom, seguinte, o pessoal geralmente pede vistoria para imóveis, locais que possam ser habitados e também vistorias periciais, são vistorias para fazer algum tipo de laudo, né? Entra mais na parte da civil. Esses dois primeiros aí vão ser das partes imobiliárias. Então, o que acontece? A vistoria ela é executada para demonstrar o que tem no imóvel ou o que tem naquele determinado local que vai ser utilizado como objeto de um contrato. Certo? Então, em tese, né, todos os locais podem ser vistoriados. Mas os que merecem, né, mais essa atenção são locais, objetos de contratos que vão ser habitados. Certo. Então, a gente pode, inclusive, citar alguns. Por exemplo, eu faço vistorias para quê? Eu tenho até uma tabela que eu divido os locais onde eu for fazer vistoria de acordo com a utilização deles. Então, se ele é um imóvel residencial, se ele é um imóvel comercial, né? Dentro dos imóveis residenciais, eu costumo elencar ali casa, eu costumo colocar apartamento, sobrado, né? Entre os imóveis comerciais, a gente tem salas comerciais, a gente tem lajes comerciais, quartos de hotel, os próprios hotéis, prédios comerciais. Então, tudo aquilo, eu, no caso, que eu trabalho com o mercado de aluguel, tudo aquilo que pode ser alugado e vai ali ter um inquilino, no meu caso, eu faço vistoria. E aí, a pergunta, ela continua assim, se esses locais, dentre esses locais, a gente pode fazer fazenda. O que você acha, Léo? Sim, claro. Novamente entra dentro daquela questão. Todo local pode ser vistoriado. E fazenda é um local que é objeto de um contrato. Então, sim, pode ser vistoriado fazenda, não só pode, como também deve. Se ela for esse objeto, né? Se ela for um bem que o proprietário pretende alugar ou até mesmo vender, né? Ela tem que ser vistoriada. Então aí a gente abre um parêntese para discussão. Essa vistoria, ela pode ser feita então também para venda? Sim, claro. A vistoria em si, ela é uma descrição do que você tem, certo? As condições gerais do imóvel, o que é o imóvel, como está a saúde do imóvel, certo? Então, a vistoria é uma espécie de diagnóstico clínico de uma edificação, ou então uma área, certo? Então, o cliente pode pedir isso aí, até mesmo ajuda, né, no momento da venda, a pessoa detalhar minuciosamente o que você está comprando.
Então, algumas vezes a pessoa tem o cliente, né, tem um receio de comprar, e o proprietário, no caso o vendedor, né, o proprietário, vai demonstrar tudo que está sendo adquirido, tintim por tintim. Uhum. Né? Isso aí dá uma confiança bem maior para o cliente. Certo. Bom, gente, eu acredito assim, eu vou até complementar um pouco mais a resposta, porque eu acho que assim, a pessoa que me fez essa pergunta, né, ela não só deve ter a dúvida de quais os tipos de lugar, mas o que a gente olha nesses locais, porque realmente são coisas diferentes. Mas eu costumo basear as minhas vistorias sempre em um padrão. Então, eu sempre verifico os cômodos, né? Todos os cômodos do imóvel são vistoriados e eu sigo o padrão de piso, parede e teto. E tudo que tem dentro do imóvel eu começo a partir do ponto de entrada e faço uma vistoria no sentido horário para que eu não me perca. Então tudo que tudo que vai no meu documento eu acabo observando, fazendo a descrição em sentido horário e sempre de baixo para cima. Ajuda a eu fazer a vistoria e não perder nada, né? Porque para fazer a vistoria, você tem que ser observador. Se você não for observador, você pode até fazer a vistoria, mas vai ser um pouquinho mais difícil. Então, nesse caso, eu sempre sigo esses padrões. Ajuda, né, a mim para eu fazer uma vistoria 100%. E também ajuda na hora que a pessoa que está pegando essa vistoria para ler, ela consegue acompanhar tudo aquilo que eu vi. E não são raras as exceções. Geralmente, quando a minha vistoria chega na mão da pessoa, tem tanto detalhe que ela começa a buscar detalhes para dizer que eu não fiz nada. É muito comum. O Léo está aqui de prova, a gente já foi fazer uma vistoria junto. E depois chegou uma contestação de 2 páginas. A pessoa colocando coisas, detalhes mínimos. Como, você não citou que o rejunte era branco. Eu falo, gente, tem muita coisa que a gente não coloca numa vistoria. Não é porque a gente esqueceu, nem porque a gente não viu. É porque não precisa. Então, às vezes eu faço uma citação de que o piso ele é de cerâmico, eu não preciso descrever peça por peça, tá? Então muitas coisas a gente releva como vistoriador, até porque a gente entende que quando a pessoa sair, né, vai haver algum tipo de dano, tanto que nós já fizemos. Se você está assistindo esse vídeo depois da live, eu vou colocar aqui no card, deixa eu ver que são 43 minutos agora, né? Vou colocar no card aqui a nossa primeira live, que eu, o Leonardo e o Gabriel, que é proprietário de uma construtora, nós discutimos sobre danos de uso e danos de mau uso. Né, que são muito comuns. Então o que a gente pede sempre para fazer quando nós vamos fazer uma vistoria? Eu peço para que se repare danos de mau uso. Então tem muita coisa que a gente sabe que foi dano de uso. Por exemplo, tinha ali no piso, a pessoa tinha uma cadeira na cozinha. Então no arrastar da cadeira, né, embaixo da mesa, é normal que aquele piso seja arranhado. Então até você, proprietário, que está olhando isso, que está vendo esse vídeo, saiba, não é uma obrigação do inquilino reparar esse tipo de detalhe, porque é uma coisa que vai acontecer, né? Então seu imóvel não vai ser isso. O imóvel dele não vai ser novo por toda a vida. Ele vai passar por um momento em que vai ter que haver um reparo. E a gente falou disso no começo do vídeo. Existem coisas que o proprietário ele vai ser responsável pro resto da vida. Então, detalhes estruturais, danos estruturais, são sempre responsabilidade do proprietário. Inclusive, a própria lei de locações, ela fala isso
com relação ao a taxa de condomínio, por exemplo. Então, tem coisas dentro da taxa de condomínio que o proprietário é obrigado a pagar. E se o inquilino paga, ele pode sim entrar com uma ação para ser ressarcido. E essa ação, quando eu digo ação, não é uma ação judicial. É simplesmente um pedido junto com a imobiliária ou o administrador ou o próprio proprietário. Quer fazer algum complemento, Léo, nessa fala? Não, não. Creio que seja só isso aí mesmo. Ficou bem especificar, né? Tava aqui relembrando de algumas boas que a gente já viveu disso aí. E realmente, né? Eu tinha falado. Eu volto a afirmar que eu volto a ter aquela afirmação minha. Eu não conheço nenhuma vistoria que seja tão detalhada quanto a sua. É. Né? Até eu sou minimalista, mas eu não consigo fazer igual você faz. Mas tem que ser, cara. Muitos parceiros, eles falam comigo, nossa, sua vistoria ela é cara. Gente, minha vistoria ela não é a mais cara do mercado. Aqui eu já fiz levantamentos, existem vistorias que são feitas com R$ 2 o metro quadrado. Se o imóvel for mobiliado, R$ 3 o metro quadrado. Isso é uma informação para você, uma informação exclusiva. Bota exclusiva aqui bota aqui para mim, produção. Gente, eu fiz um levantamento entre todos os historiadores de imóveis e eu encontrei esses valores: R$ 2 por metro quadrado quando não tem mobília e R$ 3 quando mobiliado. Ou seja, é um aumento de 75% quando ela é mobiliada. E a minha vistoria, a minha tabela não tem esse tipo de ajuste. Então, ela é completamente justa. E assim, eu já peguei vários parceiros que começam a fazer comigo e depois não param mais de fazer porque não conseguem desacostumar com a quantidade de detalhes. E isso gera algum benefício para ele? Você acha, Léo, que isso gera algum benefício? Tô aqui pensando, imagino que não. Pois eu vou te falar, cara. Existe muito benefício em ter uma vistoria completamente detalhada. Isso aqui evita que você tenha um processo judicial ali na frente. E quando você tem um processo judicial, você tem gasto com advogado, você tem gasto se perder o processo, você tem aquele desgaste de você ter que ir, ter que voltar, não resolver de primeira, fazer conciliações que não resolvem, vai para um litígio maior, aí vai para uma briga judicial que se estende em 2 anos. Gente, é cansativo. E assim, quanto mais detalhada a vistoria melhor ali no começo. Quando chega na hora do inquilino sair, inquilino, essa pintura estava nova, então tem que fazer ela de novo. Simples, não tem meio termo. Tá nova. Tem que estar nova para poder sair. Agora, coisas que eu não coloco que são novas, por exemplo, eu não coloco, por exemplo, armário novo. Porque isso obriga o inquilino a trocar o armário quando ele sair. Então são coisas que não são necessárias. Tá? Então, nesse caso, eu acho sim que vale muito a pena, pelo menos, dar uma olhadinha na nossa tabela, tá? Fazendo aquele jabá clássico. Léo, já chegamos aqui a 49 minutos de live. Interessante. Eu não vejo esse tempo passar. O tempo voa, cara. O tempo voa. Não tem muito sentido isso. Mas beleza. Você tem alguma pergunta pra gente poder encerrar a live de hoje? Aí, deixa eu dar uma olhada aqui. Eu lembro de ter anotado algo nesse sentido. Tinha mandado para mim, acho que no WhatsApp. Mas deixa eu ver. Enquanto o Léo vai procurando, você que está me assistindo, você já se inscreveu no canal? Se ainda não, meu querido, tá esperando o quê? Toda quinta-feira nós temos live ao vivo falando sobre o assunto.
Toda segunda-feira nós temos o podcast Rota 72, onde a gente entrevista outros profissionais ligados ao mercado imobiliário e nós temos discussões sobre algo que pode auxiliar você, algo que tire sua dúvida, tá? E sempre tem algum tema e tem vídeo todos os dias, com exceção de sábados e domingos, porque ninguém é de ferro e eu também tenho que descansar. Alguma pergunta? Aqui, Ailton, né? É a pergunta do Alisson. Mas eu imagino que ela já tenha sido respondida. Ele perguntou qual que é o valor de uma vistoria, se ela é cobrada por metro quadrado ou pelo tamanho do imóvel. Uhum. O Alisson, muito obrigado pela pergunta. A gente você tocou no assunto, acho que no vídeo passado, mas né, é sempre bom a gente dar uma esclarecida. Bom, a unidade de medida, a unidade de cobrança, quem escolhe é o próprio vistoriador. Né? Cada vistoriador tem o seu jeito de cobrar. Então tem aquele vistoriador que cobra por hora, tem aquele vistoriador que vai cobrar por classificação de imóvel, por exemplo, se o imóvel tem 1, 2, 3, 4 quartos, né? Então tem as tipologias diferentes. Tem aqueles que vão cobrar por cada cômodo vistoriado. Então, assim, na minha opinião, eu já fiz alguns desses, né? E para mim o que mais deu certo foi, e o que mais é justo, é a cobrança pelo metro quadrado. Porque você leva em consideração aquela área que você vai vistoriar. Só que tem umas diferenças que de vez em quando tem divergência aí entre mim e os meus parceiros, que é o seguinte: como eu cobro pelo metro quadrado vistoriado, né, eu tenho que verificar daquele imóvel onde eu vou vistoriar e o que eu vou vistoriar. Então, se eu vistoriar um apartamento, por exemplo, é o metro quadrado de construção. Então toda a parte interna do apartamento ela é contada. Quando eu não sei a metragem, eu sempre peço o pessoal para me mandar o IPTU, né? Para me mandar uma cópiazinha lá da certidão de matrícula, porque vem gravado o espaço interno daquele imóvel. Quando não tem, né? Se for apartamento é um tanto quanto mais fácil, porque a gente pode buscar, por exemplo, apartamentos que estão à venda no mesmo prédio. Então a gente sabe qual é a aproximado, qual é a metragem, então eu sempre aproximo. Mas quando de tudo não funciona, eu faço a medida pelo Google Earth. Então já me ajuda. Para contraprova, eu sempre mando um print da tela que eu fiz a medida para as imobiliárias, para que elas possam ver o que eu estou cobrando. Então, elas podem até me contestar: não, você mediu errado, essa parte aqui não faz parte do imóvel. Já aconteceu, por exemplo, fui fazer uma vistoria de um sobrado, fiz a medida no Google Earth e o sobrado era geminado. Então eu acabei fazendo a vistoria e cobrando o dobro do que era para ter sido cobrado, porque eu cobrei a área de cobertura de telhado. Então acontece, tá? Mas é sempre bom ter aí uma unidade bem definida para que você não perca o teu parceiro. Então, se o seu parceiro ele tem a sua tabela na mão, às vezes ele já sabe o valor daquela vistoria antes mesmo de te chamar. Volto lá na primeira pergunta que a gente respondeu, que é sobre os agendamentos e a organização. Então, se o seu parceiro ele já está organizado com isso, ele não precisa ficar te perguntando e não perde tempo, né? E ele já sabe que se ficar mais caro, né, ele pode ou procurar um outro profissional ou fazer uma negociação ali antes mesmo de você ir, né? Ninguém é pego de surpresa. Fora também fora também que geralmente imobiliárias elas têm um vistoriador fixo. Então ela pode fazer esse jogo de cintura com ele, né, para os dois negociarem. Por exemplo, galpão você vai cobrar por metro quadrado, apartamentos de até tantos metros você me cobra tantos reais no metro quadrado, ou você me cobra a unidade. Você pode também ver pela localização. Isso é mais perto de casa, então fica mais fácil para eu ir, depois fazer a tanto. Então tudo isso aí é acordado entre a imobiliária
e o historiador, né, quando tem uma imobiliária presente Claro, nessa transação. tudo é acordo. O que é combinado não sai caro no final. Né? E uma outra coisinha, antes de fechar esse assunto, é que assim, como você vai cobrar pelo metro quadrado e às vezes você vai para uma casa, é bom deixar claro que, olha, tem quintal na casa? Se tiver quintal, gente, eu cobro o valor total do espaço visto. Então, eu tenho uma casa que ela é de terreno, de cidade, né? As casas normais, grande maioria dos bairros residenciais são assim. Tem uma casa no fundo e um jardim na frente. Ou tem uma casa na frente e um quintal no fundo. Vai vistoriar o quintal? O quintal vai entrar na conta, tá? Então, sempre prepare o teu parceiro com essas informações para que ele não fique surpreso. Às vezes ele está pensando, não, eu tenho uma casa de 70 metros quadrados, ele vai lá visitar e ele cobra X. De repente, chega 3X para ele. Por quê? Porque você não avisou que você vai vistoriar o imóvel com o quintal. Então acaba sendo aí de 70 metros quadrados, você fez uma vistoria de 360 metros quadrados. Então fica aí minha dica para você. Vai fazer a cobrança? Já deixa definido qual é a unidade que você vai utilizar. Agora, se você vai utilizar as unidades, é você que escolhe qual é o seu tipo de cobrança. Tá bom? Espero ter respondido aí para você. O Alisson, né? O Alisson. Isso, o Alisson. Então, Léo, eu acho que as perguntas acabaram. Valeu, Aildo. Quem tiver aí mais perguntas, podem fazer aí as suas perguntas no nosso na área de comentários. Pode deixar aqui. Não se esquece, sempre eu tenho que lembrar para todo mundo, se inscreve no canal, já curte aqui essa live, já deixa sua curtida. Se você está assistindo isso depois do período, não tem problema, você pode deixar sua curtida também para a gente. E não se esquece de ativar o sino de notificações. Então toda vez que tiver vídeo novo, você vai receber uma notificaçãozinha e pode assistir a gente, tá bom? Muito obrigado a todo mundo que participou aqui da live. Não esquece de ir lá no Instagram e se inscrever para ganhar, para poder ganhar, para ter a chance de ganhar um rodízio de japa, num dos melhores restaurantes de japa aqui da cidade. Algum recado, Léo? Não, só agradecer o pessoal que acompanha a gente na live, né, como sempre. Eu vejo isso aqui mais como um material bem instrutivo, principalmente por conta do tempo e a quantidade de informações que a gente passa. Então, assim, pelo horário, né, que é o horário, digamos, o horário útil que a gente tem para fazer a live, né, o pessoal acompanhando a gente, eu acho às vezes um pouco desgastante para eles, mas assim, vou acompanhar a gente até aqui, né? Muito bom, agradecendo novamente ao pessoal, a construtora Otto. E é isso aí. Certíssimo. Respondi, não foi? Isso. Gente, muito obrigado a todos vocês. Fiquem com Deus. Um forte abraço. E até a próxima live na quinta-feira que vem, às 20 horas, aqui no nosso canal.